Gente, eu vou ler o texto e a gente começa a desenvolver. Todo mundo abriu, assim, só para saber, né? Tá aberto aí? Então vamos embora. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então, beleza, gente. Olha só. O texto começa dizendo aqui, né, que no dia seguinte. Então, vamos tentar lembrar o que aconteceu antes. Semana passada, Igor pregou, né, falou sobre a entrada triunfal. Jesus entrando em Jerusalém e o povo gritando e fazendo aquela festa, vamos dizer assim. Antes disso, no capítulo 10, no finalzinho, Clóvis pregou sobre o cego Bartimeu, recuperando a visão, ele estava à beira do caminho, era mendigo, e Jesus chama ele para perto, cura ele, beleza? E assim, vamos começar a tentar dar um panorama, assim, do que eu enxergo nesse capítulo 10, assim, bem rápido. Lá no início do capítulo 10 tem a história do jovem rico, beleza? Que chega para Jesus e fala: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? No final do capítulo você vê o cego Bartimeu dizendo o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a gente já vê uma diferença grande do tratamento que as pessoas dão para Jesus. Um chama Jesus de bom mestre, como se o título de mestre bastasse para Jesus. Tanto que Jesus responde para ele: Só existe um que é bom, que é Deus. Então Jesus está mostrando para ele: Eu não sou só um bom mestre, eu sou Deus. E ao contrário, o que acontece com o cego Bartimeu é que ele chega para Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece Jesus como quem ele é, o Filho de Deus, o Messias, que seria enviado. E logo no início do capítulo 11, como o Igor pregou, a gente vê também essa questão da fala, né? O povo que mais tarde diria crucifica-o, como o Igor falou, foi o povo que dizia: bendito é o que vem em nome... Não, bendito é o que vem em nome do Senhor, que dizia Hosana nas alturas, glória a Deus, enfim, né? E dizia todo aquele tipo de coisa. Então a gente vê aqui que a Bíblia, já no capítulo 10 aqui de Marcos, já começa a tecer alguns contrastes entre alguém dizendo de forma sincera palavras de louvor e de adoração a Deus, e por outro lado, pessoas dizendo palavras lindas, mas que na verdade não tem verdade alguma nelas. E a gente entra no texto de hoje. A primeira parte desse texto é quando Jesus ele sai de Betânia em direção a Jerusalém. Estava descansando lá com os discípulos. E ao sair, ele vê assim ao longe uma figueira com folhas. Esse detalhe é importante. E aí o texto se desenrola e ele amaldiçoa a figueira. Mas o que é interessante nesse texto? As figueiras, elas... A gente precisa entender, né, na verdade, como que funciona, assim, basicamente. Não vou dar aula de botânica aqui, porque seria bem chato. Mas as figueiras, elas... O que acontece? Depois que a gente colhe o figo... Eu nunca colhi, não, mas é o que dizem. Depois que a gente colhe o figo, por volta de agosto, outubro, surgem brotos. Brotos pequenos que durante todo o inverno não se desenvolvem. Depois disso, em meados de março, abril, esses brotos vão crescer um pouco e vão se tornar botões verdes, que são chamados de primeiros frutos. Beleza? E depois que esses primeiros frutos surgem, aí sim surgem as folhas, nos mesmos ramos desses frutos. E por fim, depois o fruto amadurece e vira um figo propriamente dito. Então assim,
Quando Jesus vai na direção dessa figueira, ele claramente não estava procurando figo, porque o texto mesmo diz, não é tempo de figo. Mas era tempo sim desses primeiros frutos. Porque, como eu falei, a folha só surge depois que o primeiro fruto surgiu. Esse primeiro fruto era como se fosse um figo pequenininho, assim, que era comestível também. Se você parar para analisar na Bíblia, diz lá no Antigo Testamento, em Oséias, acho que é Oséias 9:10, em Cantares também, fala sobre esse primeiro fruto da figueira, que tem um nome especial em hebraico, que eu não vou falar porque eu não sei falar hebraico, mas se vocês quiserem saber depois a gente tenta falar aí. Então assim, o que acontece? A figueira, ela tinha folhas, ou seja, ela transmitia uma ideia de que ela teria um fruto, mas na verdade ela não tinha um fruto. Então o que Jesus está condenando aqui é que o fato dessa árvore ser enganadora. Ela parece ter fruto, mas não tem. Acontece que ela tem aquelas folhas ali bonitas, mas não tem fruto. Beleza. Isso é, na verdade, uma alegoria, uma analogia que ele está fazendo com o povo de Israel, que vivia toda aquela religiosidade, todos aqueles rituais, sacrifícios, mas que por dentro, na verdade, já não tinha mais um coração sincero diante do Senhor. A segunda parte do texto fala da purificação do templo. O que acontece? Nessa época de Jesus, o templo era dividido em 4 partes, beleza? A primeira parte, que é onde acontece o que está dito aqui no texto, era o pátio dos gentios. Era o pátio de quem não era judeu. Então, assim, qualquer não-judeu que viesse a Jerusalém, quisesse adorar a Deus, oferecer sacrifícios, tinha que ficar nesse lugar, só nesse, não tinha acesso a nenhum outro. Tinha mais outros 3 pátios, das mulheres, dos israelitas propriamente ditos, e dos sacerdotes. Ok. Como eu falei, né, esse pátio dos gentios era o único lugar que eles tinham acesso se eles desejassem adorar a Deus, orar, oferecer sacrifícios. E Igor falou semana passada que Jesus está chegando, né, em Jerusalém na época ali da Páscoa, na semana da Páscoa. E também foi dito, né, sobre os peregrinos que vinham de diversos lugares para Jerusalém para adorar, para celebrar a Páscoa. Então, assim, é nesse contexto que acontece o que Jesus fez aqui nesse texto. Os peregrinos chegam e... Por que tinha tanta gente no templo ali vendendo pombas e tudo mais? Porque esses peregrinos precisavam de animais para sacrificar, para se purificar. Eles precisavam trocar as suas próprias moedas pela moeda do povo de Israel para poder pagar o imposto do templo, que era obrigatório. Então, quando Jesus ele chega ali naquele lugar e ele vê essa cena, e assim, não necessariamente seria algo errado, porque assim, é legal você ajudar os peregrinos. Que legal, a gente já está facilitando, já tem aqui os animais, só vocês comprarem, tá tudo bem. Ou então, vocês chegaram, tem que pagar o imposto, aqui já estou trocando dinheiro para você, só chegar e trocar. Mas o problema é a forma como isso era feito. Por exemplo, esse imposto do templo, que era caro, né? Era acho que de um ciclo que tinha que pagar, acho que metade de um salário, né, da diária, porque assim, a moeda era medida com os dias de trabalho. Era metade de um dia de trabalho. E os caras chegavam de outras regiões com outras moedas, tinham que trocar. Qualquer valor que excedesse o imposto, vou tentar exemplificar com números. O imposto era R$50. Se ele tivesse 100, uma nota de 100 só, ele tinha que pagar uma taxa extra para poder trocar esse dinheiro, por exemplo. Outra coisa, eu falei, né, a gente tinha aqueles homens que vendiam as pombas ali dentro também. Pomba era uma coisa muito difícil de achar, né? Então, assim, poderiam ser compradas também em outros lugares. Por exemplo, o cara podia, simplesmente na cidade, ali fora do templo, procurar alguém que vendesse uma pomba. Com certeza teria muitas outras opções. Mas o problema é, quem analisava a pomba, né, que era recebida, eram os sacerdotes. Porque a palavra fala, né, lá no Antigo Testamento, que a pomba tem que ser pura, irrepreensível, não só ela, né, todos os animais que eram oferecidos a Deus. Então, assim, quando você comprava uma pomba lá fora, né, por fora, e oferecer, o que o sacerdote falava? Essa pomba não dá, cara. Vai ter que comprar aqui dentro, porque aqui dentro eu tenho certeza que ela é pura e ela é boa. E aí, o que eles cobravam? O dobro do preço.
Então, quando Jesus chega e vê essa cena, essa situação, ele fica assim... Tanto que ele fala o versículo, né? Tipo, ele diz, foi escrito, foi dito, né? Que a minha casa seria chamada casa de oração para todos os povos. E, cara, o lugar que era para os gentios poderem oferecer sacrifícios a Deus, orarem a Deus, buscarem a Ele, tinha sido transformado no lugar de exploração, sabe? Esses gentios, esses peregrinos que estavam chegando, estavam sendo explorados, estavam sendo maltratados, entendeu? Em vez de serem bem recebidos, porque eles queriam, cara, adorar a Deus e estar perto dele, olha a forma como eles estavam sendo tratados. Então Jesus olha essa cena, essa situação toda, fica escandalizado. E aí sim, né, como diz o texto, ele vai, derruba a mesa dos cambistas e faz tudo isso que aconteceu. E o finalzinho do texto diz o seguinte, que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e o que eles fizeram? Deveriam se arrepender, né? Porque assim, é meio bizarro também, né? Mas assim, é muito claro que os caras estavam errados, assim, não tem muita, sei lá, margem para discussão. Mas em vez de eles se arrependerem, repensarem suas atitudes, eles começam a planejar uma forma de matar Jesus. Então assim, o fim do texto mostra, na verdade, que tudo aquilo que Jesus estava falando já tinha demonstrado ali com a figueira, era verdade, né? O coração daqueles caras já estava muito longe, assim, sabe, de Deus. Aquilo tudo era, na verdade, somente obras externas, atitudes vazias. Vamos lá, depois de ter explicado, vamos para as lições. Primeiro lugar, Jesus é o Deus que nos vê. Da mesma forma que ele olhou, né, de longe, viu aquela figueira com folhas, ele é o Deus que olha e nos vê realmente. Lá em Gênesis 16, quando Agar foge de Sara porque estava sendo maltratada, aparece o anjo do Senhor e fala para Sara isso, que ele era o Deus que via ela, sabe? Que percebia o que estava acontecendo, prestava atenção naquilo que a cercava. E Jesus é esse Deus que nos vê. Tem uma frase, eu não sei se eu vou ler, acho que eu vou parafrasear melhor. Tem uma frase do J.C. Ryle, não sei se eu falei certo o nome, mas ele fala que, da mesma forma que lá em Gênesis 3, Adão e Eva, né, depois de terem pecado, né, caído, pegaram aquelas folhas de figueira para cobrir as vergonhas deles, porque eles tinham percebido que estavam nus. Da mesma forma que essas folhas de figueira eram incapazes na verdade, ocultar a nudez deles diante de Deus, porque Deus vê todas as coisas, da mesma forma, os nossos atos religiosos vazios são completamente incapazes de ocultar o nosso coração diante de Deus. Então, assim, não é o fato da gente cantar muito alto, levantar a mão, que vai fazer, vai enganar a Deus, entendeu? Ele conhece o nosso coração. Frequentar o UP, ir numa célula, ser batizado, servir aqui, tomar ceia. Cara, nada disso significa necessariamente que você ama Jesus. Porque essas atitudes podem ser somente folhas, como Jesus censurou ali a figueira, né? Sabe? Todas essas coisas que eu falei aqui, como na verdade muitas outras, elas precisam ser fruto de algo que já aconteceu. Essas coisas não são um problema em si mesmo, pelo contrário, na verdade são ótimas. A gente tem que estar aqui, a gente tem que estar na célula, a gente tem que estar fazendo discipulado, todas essas coisas. Mas isso precisa acontecer porque a gente já conheceu Jesus, a gente ama Ele mudou a nossa vida. Como na figueira, né? Primeiro vem esse primeiro fruto, e aí depois as folhas vêm. Então, assim, deveria ser consequência do fato da gente amar Jesus e conhecê-lo, que a gente passaria, sim, a praticar esse tipo de coisa. Sabe? Não estou dizendo que se você não conhece Jesus, você não tem que ir na célula. Vá também. Mas busque em primeiro lugar isso. Encontrar Jesus, porque é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai salvar a sua alma, vai encher o vazio do seu coração, vai te dar propósito. Olha só, uma coisa que eu sempre me questionei muito era sobre essa coisa de fruto, né? O que é fruto? O que não é fruto? E me veio um texto ao coração que, assim, para mim é o fruto, talvez o primeiro fruto e o mais importante, assim, que a gente possa dar. 1 Coríntios 12, 3.
Vou ler só o finalzinho. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Cara, se a gente crê de fato que Jesus é o Senhor, cara, o Espírito Santo já atua na nossa vida, cara. Ele já tem produzido fruto na gente, com certeza. Ninguém poderia por si mesmo crer. Lá em Coríntios também diz que as coisas de Deus são loucura para os que estão se perdendo. Então, se a gente crê de fato nisso, cara, com certeza, a gente já começou a frutificar e a gente pertence a Jesus. Semana passada, né, eu estava falando, né, que foi a minha última semana de aula, né? Foi tenso. Mas esse período para mim foi um período muito puxado, assim, foi o mais puxado de todos, foi o mais difícil e tal. E isso tomou muito tempo meu, sabe? E eu senti que isso me afastou de Deus, sabe? De certa forma, por priorizar as coisas da faculdade, que tem que ser priorizadas sim, mas não desse jeito, eu estava abrindo mão, de certa forma, do meu relacionamento com Deus, do meu tempo de intimidade com Ele. Semana passada, no fim do Up, eu conversei com o Matheus Santana, a gente se abriu sobre essas coisas. E é engraçado que eu vim aqui pro culto e eu me sentia desse jeito, cara. Sabe, assim, pô, levantava a mão e cantava, mas eu sentia que, tipo, meu coração, ele tava meio distante, sabe? Eu não sentia sinceridade em mim. E todas as vezes, quer dizer, muitas vezes que eu tava orando, eu dizia pra Deus isso, que eu não queria ter um coração falso, sabe? Que aqui vem, levanta a mão e chega em casa e vai fazer qualquer outra coisa que não buscar esse Deus e amar esse Deus. E eu queria saber, assim, quando Jesus olha para a minha vida e para a sua vida, o que ele tem visto? Poxa, ele tem visto frutos de uma fé verdadeira, salvadora, produzida pelo Espírito Santo, ou ele tem visto somente folhas como atos externos, lágrimas, louvores altos, mas sem vida com Deus de verdade? Na semana passada eu já sabia que eu ia pregar esse texto e, cara, eu decidi assim, poxa, não dá mais, sabe, pra eu ficar desse jeito, não quero continuar, sei lá, me sentindo assim, distante. Pelo contrário, eu quero buscar esse Deus e, sim, fazer todas essas coisas. Eu gosto muito de cantar alto, não sei se vocês já perceberam, tomara que não. Mas eu gosto muito, cara, de fazer isso, de tentar dar o meu melhor, mas isso tem que ser de verdade, cara, sabe? Pô, em casa você nem fala com Jesus, aí chega aqui você quer fazer um show, sabe? Poxa, não é assim, cara, não é assim. Segunda lição. Jesus é o Senhor do templo, né? O versículo 15 começa dizendo que Jesus chegou a Jerusalém, entrou no templo e começou a expulsar os que estavam comprando, vendendo, derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E aí eu te pergunto, vamos lá, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na época de Jesus e anterior a ele, Deus ele habitava aquele lugar, sim, o templo. Mas a gente sabe que hoje não é assim. Né? O templo de Deus é o nosso coração hoje. Né? Tá aqui, ó, em o que? Coríntios? Coríntios. Tem Coríntios hoje. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Então, assim, hoje o templo de Deus é o nosso coração. E sim, também existe um detalhe importante. Deus habita nesse lugar? Não. Ninguém respondeu, mas não. Mas ele se faz presente aqui quando a gente está junto. Quando a gente se une pelo nome dele e para ele. Então, assim, esses dois pontos são importantes para a gente entender. Vamos lá. O fato de Jesus estar presente nesse lugar precisa, de alguma forma, mudar a forma como a gente se porta aqui. Certo? Então, se Jesus está aqui nesse lugar, nesse momento, eu vou ficar no WhatsApp? Eu vou ficar conferindo aí as atualizações do Instagram? Eu vou... Cara, acha que Jesus vai te mandar uma mensagem? Poxa, não vou dizer assim, né? Mas eu acho que não. Tenho certeza, na verdade. Então, primeiro ponto é esse. A gente precisa ter reverência aqui nesse lugar. Jesus censurou aqueles líderes por eles estarem tratando com total desprezo, assim, aquele lugar santo.
que era lá o pátio dos gentios. E talvez você não ache, mas o fato de você estar aí no Instagram, sei lá, onde você estiver, cara, isso também afeta seus irmãos à sua volta, sabe? Então, da mesma forma que a atitude desses líderes afetava os gentios, porque impedia eles de adorar a Deus, de oferecer um sacrifício, de oferecer orações e tal, da mesma forma, quando a gente se dispõe dessa maneira, também atrapalha os nossos irmãos, entristece o coração deles, o coração de Deus. Em segundo lugar, o fato do nosso coração ser templo do Espírito Santo hoje também precisa levar a gente a tratar o nosso coração, cara, com apreço, né, com dedicação. Sabe? A gente não vai alimentar o nosso coração com qualquer bobeira que exista. A gente não vai nutrir o nosso coração com esperanças vazias desse mundo. Pelo contrário, a gente precisa encher o nosso coração com as coisas de Deus, com as coisas do reino, porque aqui Jesus queria purificar o templo. Então, da mesma forma, ele deseja purificar o nosso coração, que é o templo dele, sabe? Outra coisa importante, como eu falei, já expliquei lá no início, os líderes, né, religiosos ali da época, os mestres da lei, os fariseus, eles tinham muitos falsos ensinos. E por isso, aqueles gentios e aqueles peregrinos, né, sofreram, né, foram atrapalhados. Cara, da mesma forma, cara, falsos mestres também vão atrapalhar a gente. Então você tem que ter atenção com quem você está ouvindo. Você tem que ter atenção e tá assim, com o coração cheio da palavra mesmo. Até para você ter discernimento de entender, né? Isso aqui tá estranho, isso aqui não tá. Se você não filtra, se a peneira tá aberta, não tem que filtrar. Então assim, a gente precisa se encher da palavra por isso, sabe? O texto que Jesus cita lá do Antigo Testamento é que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E eu pergunto, antes disso, no finalzinho Jesus fala, né, que aqueles homens estavam transformando essa casa de oração num covil de ladrões. E aí sim eu pergunto, cara, no que a gente tem transformado, cara, o nosso coração? No que a gente tem transformado o templo do Espírito Santo? Com que a gente tem enchido esse coração? Sabe? O que tem impedido assim a gente de estar perto desse Deus? Da mesma forma que já falei aqui algumas vezes, aqueles homens foram atrapalhados ali, né? Foram impedidos. Existem coisas que nos atrapalham também. Jesus quer jogar para o alto, derrubar e acabar com tudo isso para que a gente possa viver somente para Ele. Entendeu? Tá entendendo? Vamos aplicar então essas coisas na nossa vida, trazer para a prática. Em primeiro lugar, permaneça em Jesus e frutifique. Em João 15:5, Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o fato de frutificar está completamente associado a gente estar unido a Jesus. Então, assim, aqui existem 2 pontos. Primeiro, você conhece Jesus de verdade? Você já teve um encontro com Jesus? Isso é importante, isso é essencial, na verdade. Senão você não vai frutificar nunca. Em segundo lugar, se você já conhece Jesus, você tem se esforçado para permanecer nele? De que forma? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus diz isso no mesmo capítulo. Então, a gente precisa, sim, se empenhar em permanecer em Jesus. Em, cara, tá orando, lendo a palavra, buscando estar mais perto desse Deus. Cara, abrir mão daquilo que tem atrapalhado a gente, que tem tomado nosso tempo. Porque, assim, o que é mais importante do que estar perto do nosso Deus? O Jesus que viu a figueira infrutífera também nos viu em toda a nossa falsidade, em toda a nossa falsa religião, nesses nossos atos externos vazios. Mas, ao contrário do que se esperava, ele não amaldiçoou a gente. Pelo contrário, ele amou a nossa vida.
Ele perdoou os nossos pecados e Ele chama a gente para estar perto. Então, assim, a gente precisa permanecer nesse Deus. Por isso, pelo que Ele fez por nós na cruz. Não é uma coisa assim, você precisa permanecer. Cara, a gente tem que entender o propósito, o motivo por trás disso. É porque Jesus amou a nossa vida. É porque a gente deveria ter sido amaldiçoado há muito tempo já. Quanto tempo a gente passou sem dar nenhum fruto bom? Só fruto para a morte. E Jesus, assim, olhou para a nossa vida com misericórdia, não nos condenou, não nos amaldiçoou. Cara, pelo contrário, Ele deu a vida dele por nós. Então, a resposta que a gente precisa dar para Jesus, cara, é permanecer nele. Até porque, assim, por onde que a gente vai? Só Ele tem as palavras de vida. Só Ele tem as palavras de vida. Eu não sei se você nasceu na igreja, ou se você se converteu mais velho, tipo eu. Mas assim, cara, viver longe de Jesus é uma coisa muito estranha. Muito estranha. Cara, a gente procura, mas não consegue achar nada que possa, cara, preencher o nosso coração. Satisfazer o anseio da nossa alma. Nada é forte o bastante. Nada, nada. Só o amor de Jesus. E esse amor é perfeitamente o bastante. Segunda aplicação. Abandone tudo aquilo que tem te impedido de orar e adorar a Deus. Os peregrinos foram atrapalhados, né? Eu falei, não vou nem falar de novo, porque eu já falei as 4 vezes. Eles foram atrapalhados. Existiam coisas que estavam impedindo esses homens de orar e adorar a Deus, né? Eles estavam no lugar certo ali, né? Mas a gritaria e aquele cheiro de um monte de animal ali estava com certeza atrapalhando o momento santo. Não dá. Você já tentou orar no lugar barulhento? Eu às vezes não consigo orar nem competindo com a minha própria cabeça. Imagina um lugar barulhento, sabe? Então assim, o lugar que tinha sido feito para que eles pudessem estar diante de Deus, cara, foi transformado em uma parada completamente isolada. Então assim, da mesma forma como eu já falei aqui, vou repetir, que Jesus derrubou todas aquelas coisas, cara, que a gente faça isso também, cara. Que a gente deixe para trás tudo aquilo que tem atrapalhado a gente, sabe? Eu não sei muito bem o que vocês vivem, o que vocês passam, assim. Alguns eu sei, alguns eu não sei. Mas assim, eu sei que, por exemplo, videogame é uma coisa que às vezes atrapalha. Não é não? Tipo assim, você deixa pra fazer seu devocional na última hora, e é na última hora que você tá jogando lá, pô, a última fase, a última partida. E assim, a gente precisa abrir mão disso, cara. Não tô dizendo pra você não jogar, mas você tem, 24 horas. Você pode administrar melhor seu tempo. A gente tem que priorizar Jesus, sabe? Porque Ele é o primeiro lugar da nossa vida, ou deveria ser. Não sei se vocês se lembram, mas eu sinto que eu falo isso toda vez que eu venho aqui. Talvez eu fale. Mas o nosso propósito, cara, quando Deus criou o homem, para que Ele criou esse homem, né? Foi para que ele pudesse conhecer a Deus, glorificar a Deus, desfrutar desse Deus para sempre. Então, quando lá em Gênesis 3 o homem cai, esse propósito fica um pouco distorcido, né? O reflexo fica obscuro no espelho. O homem que antes desejava Deus e vivia só para ele, passa a viver para si mesmo, para se satisfazer, vive no pecado, na morte. Mas quando Jesus, por meio da cruz, torna acessível novamente o caminho para Deus, nesse momento a gente precisa parar e analisar assim, será que existe alguma coisa na minha vida que seja, cara, mais importante do que esse Deus? Será que existe? Depois de assim, parar e pensar e perceber tudo que Jesus fez, tudo que Jesus significa, cara, será que existe alguma coisa que tenha realmente valor? Pô, hoje eu queria assistir um filme, hoje eu queria, sei lá, assim, às vezes eu fico triste porque parece que a gente troca Jesus por coisas tão, né, tão bobinhas, assim, tão pequenas, mas
que a gente possa abrir mão delas, sabe? Eu também sou assim. Que a gente possa abrir mão dessas coisas, cara, pra estar perto desse Deus. Porque é engraçado, não sei como é que vocês se sentem, mas às vezes sei lá, chegou o momento de eu buscar assim, Jesus no meu dia. O momento que eu tenho disponível. E eu vou e faço alguma outra parada. Cara, no final, terminei de ver, sei lá, uma série, um episódio. Eu fico assim tão, tipo, eu sinto que, cara, não serviu pra nada, absolutamente nada. É tão deprimente que, cara, não sei como é que vocês se sentem, cara, mas eu me sinto muito assim. Então, assim, a gente precisa focar, cara, no reino mesmo. Beleza? Lembra daquele versículo? Clauvinho pregou aqui, né? Marcos 9. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar no reino de Deus sem uma mão do que entrar ir pro inferno, né? Com duas mãos, dois pés e tudo mais. É isso, cara. Como o Clauvinho pregou, né? Não é pra gente cortar a mão, não, mas a gente tem que cortar, cara, tudo aquilo que tem atrapalhado a gente, cara. Tudo aquilo que tem afastado a gente desse Deus. Beleza? Para concluir, não imite a conduta daqueles líderes religiosos que, ao ouvir aquilo que Jesus disse, desprezaram. Começaram a planejar matá-lo. Cara, pelo contrário, ao ouvir a palavra de Deus, como foi comigo na semana passada, eu e o Matheus, a gente compartilhou do mesmo sentimento, que a gente ouça a palavra de Deus e a gente se dispõe a mudar, se dispõe a tomar uma atitude diferente, seja humilde em reconhecer que a gente falhou, cara, que a gente tem falhado, que a gente tem parecido ser tanta coisa, mas na verdade, se a gente for olhar a fundo, cara, o nosso coração está muito longe de Deus, muito longe. Não basta a gente estar aqui, não basta a gente cantar bem, chorar, não basta. A gente precisa ter vida com Deus de verdade, de verdade. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma noite, Pai, onde a gente pôde ouvir a Tua voz aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é poderosa para nos alcançar, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é poderosa para mudar o nosso coração e a nossa vida, Senhor. Para sempre, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Recebe aqui ainda os nossos louvores, Pai. Recebe o nosso coração. Pai, cuida para que a gente não seja como esses homens, Senhor, que externamente são tão bonitos, Senhor, e parecem tão santos, Senhor, mas por dentro estão tão longe de você, Senhor. Livra-nos de ser pessoas assim, Pai, pelo contrário, que a gente tenha vida de verdade contigo, Senhor, que a gente te ame, Senhor, frutifique para aí sim, Senhor, todas essas coisas naturalmente acontecerem, Senhor. Por favor, faz assim na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a te amar e a andar contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.